Nosso tema central deste mês de setembro é Todos somos mais ou menos médicos. E o subtema da palestra de hoje é Jesus, nosso mestre e protetor. O nosso palestrante, como eu já falei para vocês, é o nosso companheiro, trabalhador desta casa, Robson Ferrer, que para ele desejamos as melhores vibrações. Amigos, bom dia a todos. Bom dia. Muita paz e que Jesus nos abençoe a você. Queremos dar o nosso bom dia igualmente para todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa casa de oração. Que seja uma manhã proveitosa e rica de reflexões para todos nós que aqui nos encontramos em busca do conhecimento da verdade que poderá nos favorecer a nossa libertação. Pois que não basta apenas o conhecimento da verdade, mas sobretudo a necessidade de aplicá-la no nosso dia a dia de nossas vidas, para que despertemos a consciência em torno desta verdade maior que esse mestre e que esse protetor de todos nós, humanidade terrena, veio nos trazer, que é o sentido da vida no que se refere à necessidade de nós nos identificarmos com a nossa filiação divina, pois, conforme dissera, enquanto esteve conosco, somos todos deuses, fadados à perfeição, e que ora nos encontramos momentaneamente num exercício de aprendizado do conhecimento da lei de Deus, que se fundamenta basicamente em uma só, que é o amor. Enquanto não aprendermos a viver o amor entre nós e com nós mesmos, dificilmente atingiremos essa condição. E por misericórdia, por amor, Deus nosso Pai nos permitiu que nós fizéssemos esse aprendizado através das multifárias encarnações, nesse ir e vir através das existências corporais, para que despertássemos pouco a pouco, na medida do enfrentamento dos desafios da vida, esta realidade que está em cada um de nós, que não é outra que não seja a realidade espiritual. Na medida em que nós nos capacitamos e vivenciamos essas leis que igualmente se encontram na nossa consciência, nós passamos a colaborar de forma mais consciente e de uma forma mais incisiva no mundo das formas, para que alcancemos os créditos necessários a fim de que passemos de um estágio para o outro, visto que Deus, ao nos criar, nos criou na condição da simplicidade e da ignorância, permitindo que pouco a pouco nós fizéssemos esse aprendizado em torno das suas leis. Para tanto, é preciso que eu me esforce, me discipline, que saia de uma condição primária que ora ainda nos encontramos, para o despertar dessa identificação espiritual. Por esta razão, Deus permitiu que Ele viesse para nos apresentar a sua proposta divina. Conforme vai nos dizer e veremos, José Lázaro Borberg, ele veio, Jesus, abrir o caminho para que a implantação do reino de Deus pudesse ser implantada entre nós. Pois que ele, Jesus, já era o ser esperado nas Escrituras, pelas Escrituras. O povo já tinha um sentimento de que haveria de vir um Salvador, que os libertaria do jugo da opressão, da escravidão, da submissão.
Nesse sentido, Lucas vai descrever no seu primeiro capítulo do seu Evangelho, falando a respeito do nascimento de Jesus, dando uma amostra, uma ideia de que Jesus não foi apenas um profeta, mas um dentre muitos aqueles que ali estavam para falar da lei de Deus, uma vez que ele não fora o único. O conhecimento desta verdade libertadora não começou com ele, Jesus. Muito antes do próprio Moisés, visto que igualmente nas Escrituras já existiam os profetas antigos da antiguidade, como Isaías, que já se referia a essa ideia de que esse Salvador, de que esse Filho de Deus haveria de vir para nortear o caminho da libertação daquele povo judeu. Antes dele, conforme sabemos historicamente, veio aquele que haveria de preparar o caminho para o advento do Cristo, que se fez na figura de Moisés. Aquele que estabeleceu as primeiras bases, tal qual acontece na engenharia. Ele foi aquele engenheiro que iniciou a construção, colocando as sapatas, as bases que haveria de edificar a construção do edifício desse reino de Deus, que mais tarde o arquiteto do Pai, que no caso Jesus, viria moldar e esculpir na nossa consciência, pois que esta foi a missão principal de Jesus, não necessariamente a da cura, mas do chamamento para que nós caminhássemos dentro daquele caminho proposto por Ele, a fim de se tornar perfeito, como perfeito é o nosso Pai. Por esta razão, vai Ele nos dizer em um determinado momento desta jornada evolutiva, quando esteve conosco: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Mas antes que isso acontecesse, era preciso que nós nos lançássemos a esta aventura de conhecer a verdade, de conhecer e viver os seus ensinamentos, pois que não bastava apenas dizer Senhor, Senhor, conforme muitos à época e a exemplo dos nossos dias diziam, na tentativa de dizer, pelo fato de estarem acreditando nessas verdades, haveriam de estar libertos. Mas somente aqueles que fizessem a vontade do Pai que está nos céus. Então, quando do advento de Jesus entre nós, no período de 33 anos, conforme a história, ele veio estabelecer essas bases do reino de Deus. Mas era preciso que viesse aquele que haveria de despertar, iniciar nas primeiras noções éticas e morais, os fundamentos básicos desse ensino da verdade, em que pese que anteriormente já existiam também aqueles principiar dessas informações, ou ainda uma iniciação, e Moisés vem e faz com perfeição, ainda que comparativamente a Jesus, muita coisa foi modificada, ressignificada, porque ele não poderia ter tido uma linguagem, uma fala, não poderia ter tido uma conduta à semelhança do Cristo, uma vez que a nossa época, quando lá estávamos, não tinha preparo emocional, cultural, intelectual, moral para o aceitamento da proposta do Cristo.
nós o traímos, o delatamos, o aprisionamos, o matamos, imaginemos o que não faríamos se estivéssemos com ele à época de Moisés. Daí a necessidade de um legislador, de um homem ferrenho, de um homem decidido, que utilizava-se da espada, do fogo, da força para tentar coagir e ao mesmo tempo direcionar o seu povo. Daí ter instituído 2 níveis de leis, de procedimentos. Aqueles que eram humanos, que foram pouco a pouco sendo modificados pelas épocas, no caso das leis estabelecidas pelo próprio Moisés, e depois, paralelamente, quando do advento do decálogo, do recebimento das 10 leis morais, aquelas iniciais, mas que seriam o eixo central da mensagem de Jesus, pois que ele igualmente, enquanto mestre, enquanto protetor da humanidade na terra, ele não veio destituir a lei, não veio estabelecer a discórdia, o conflito. Ele veio ampliar a noção do entendimento que até então se tinha com Moisés, que por sua vez também não fora plenamente considerado e entendido. Daí porque ter proposto já nos últimos dias, na reta final do seu retorno à casa do Pai, ao dizer que haveria de enviar um novo Consolador para que nós não nos esquecêssemos de tudo quanto ele dissera enquanto esteve conosco nos 33 anos, pois que Jesus, ele não começou a pregar, não começou a ensinar aos 30 anos, no período de 3 anos consecutivos, mas vamos ver igualmente que desde cedo ele já tratava exemplos exatamente desta filiação irrestrita com o Pai que está nos céus. Uma vez que desde pequeno ele dizia à sua mãe e ao seu pai, e todos aqueles que ali estavam, que ele veio para fazer o proposto por Deus. Eu estou aqui em nome do meu Pai que está nos céus. E como naturalmente destituídos de entendimentos conscienciais espirituais, aquele povo não entendia muito bem o que estava dizendo aquele menino, mas sabia-se que ele era uma criança diferenciada das outras. Veremos isso com muita propriedade na literatura de Humberto de Campos, em particular no seu livro Boa Nova, em que ele vai esmiuçar, detalhar algumas passagens da vida de Jesus no que se refere a essa fase inicial da sua estada entre nós, quando do período da sua infância, mas já despontava como sendo iluminado. O próprio nascimento, e veremos logo mais, se deu a partir dessa intuição dos reis magos de que uma estrela, de que o Salvador, de que o Filho de Deus prometido nascera, e ele foi em busca para levar os presentes, a fim de que estivesse ali iniciando uma nova era para a humanidade na Terra. E sem dúvida alguma, depois de Jesus, nunca mais fomos o mesmo. Porque vou dizer aos seus escritores que Jesus foi aquele único homem na Terra que conseguiu dividir a história em 2 momentos, antes e depois dele. E considerando o tempo em que os homens estão nascendo e morrendo na Terra, é interessante pensar que realmente, até então, ninguém conseguiu fazer os feitos que Jesus fizera. Por isso, ele é considerado para nós o nosso modelo, o
o nosso guia, o nosso representante maior de Deus na terra, pois que veio com essa missão, veio com esta destinação de fazer com que todos nós progredíssemos até o Pai. Jamais os deixarei sozinhos. Estarei convosco até o fim dos tempos. E Ele está nos guiando nesse movimento ascensional planetário, pois que ela, a Terra, igualmente haverá de viver dias melhores aos quais vem vivendo. Pois a sua destinação, tal qual para os seus habitantes, é atingir a condição de um mundo feliz, de um mundo perfeito. Mas é preciso que nós, que nos dizemos seguidores do Cristo, nos propomos a esse movimento de crescimento espiritual, para que não fiquemos naquele circuito fechado dos renascimentos, sem a necessária ação da evolução, do crescimento moral e espiritual. Pois igualmente, como dissera, não sairemos daqui enquanto não nos resolvermos com a lei de Deus. Nesse particular, merece ainda esse comentário de que Jesus é o homem mais estudado, pesquisado em toda a história da humanidade terrena. Nós trouxemos aqui alguns poucos livros que referendam, quando não diretamente sobre a vida e a obra de Jesus, mas que nos trazem igualmente citações, referências em torno de Jesus. Não apenas as obras psicografadas pelos Espíritos nas obras complementares da doutrina espírita, mas igualmente na própria obras básicas da doutrina, pois que o fundamento desse novo Consolador que nós acreditamos ser o Espiritismo se embasa, se estrutura no pensamento de Jesus, tal qual vai dizer mais tarde Chico Xavier, que se Jesus não estivesse no Espiritismo, ou se ainda o Espiritismo não tivesse adotado os princípios de Jesus, ele não estaria nele, ele não faria parte da doutrina espírita, no caso Chico Xavier. Porque o que engrandece a mensagem da doutrina espírita não são os fenômenos mediúnicos, em que pese, considerando a temática central, somos todos mais ou menos médiuns e que todos trazemos a possibilidade desse intercâmbio com o mundo espiritual pela nossa capacidade de pensar, de sentir, de emitir vibrações, de conexões psíquicas, mas que o engrandece a mensagem dos Espíritos é a presença de Jesus. Daí porque Kardec vai dedicar no livro principal das obras básicas da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, uma parte, que é a terceira, somente dedicada ao conhecimento dessas leis, dessas verdades. Daí porque na questão 625, no primeiro capítulo da terceira parte, Kardec vai questionar as entidades venerandas a respeito dele, Jesus. Ao questionar: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Isso é importante, porque se nós temos uma destinação, que é sermos felizes, se nós estamos fazendo um caminho tal qual aconteceu à época de Moisés, é preciso que nós também tivéssemos uma referência de perfeição. Seria necessário que tivéssemos um líder, um modelo, que para o nosso momento evolutivo não poderia ser acreditado mais em Moisés, ou qualquer outro possível, em que pese que muitos vieram antes, durante e depois dele. Mas os Espíritos foram taxativos ao responderem tão somente: vede Jesus.
é o nosso modelo, é o nosso mestre, é o nosso protetor. No entanto, o que nós temos feito por falta de consciência espiritual, ou por não termos ainda a coragem de nos lançarmos a esse movimento, de abandonarmos tudo que temos para segui-lo, nós estamos buscando esses líderes, esses modelos, esses mestres fora de nós mesmos, que são tão imperfeitos quanto nós outros. Enquanto nós temos o caminho, a verdade, a libertação, há 12.000 anos que a sua mensagem reverbera entre nós na terra. Mas a pergunta é: o que temos feito enquanto mais ou menos médios que somos? Nos deixando guiar e levar pelo psiquismo dos que enlouquecem, daqueles que se encontram em aflição, atormentados com a própria consciência de culpa, ou ainda aqueles que, em uma ideia de pseudo-sábio, nos apresentam uma tal felicidade que mais tarde torna-se infelicidade, aflição, dor, nos comprometendo muitas vezes com a própria reencarnação, que tem como móvel o melhoramento, o crescimento individual dos indivíduos? Ou estamos de forma pertinaz, de forma convicta, racional, lógica, entendendo que existe um propósito, existe uma razão de aqui estarmos, que precisamos melhorar a nossa condição espiritual, a fim de galgarmos créditos necessários para estagiarmos em mundos mais evoluídos que o nosso? Ou que façamos ainda parte desse planeta em uma condição renovada, pois que ele está pouco a pouco nesse movimento de ascensão, mas que nem todos serão escolhidos por conta da nossa condição moral? Vede Jesus. Ao olharmos para ele, o que o vemos? A cruz, a coroa de espinho, o sofrimento supostamente vivido por ele, a traição de Judas. O que de fato nós vemos ao ver Jesus? Ou a sua mensagem de libertação? A sua proposta renovadora de nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial? Ou nos vermos como deuses, a fim de nos iluminarmos, transcendermos da matéria para o Espírito? Pois que estamos de passagem em um aprendizado, mas a nossa destinação é adentrarmos a era do Espírito, e há de se considerar que a Terra está pouco a pouco adentrando a esse período evolutivo, a era do Espírito imortal. Daí o surgimento da doutrina espírita, para nos possibilitar a vivência desses princípios do Espírito, e que nós temos há pelo menos 160 anos conosco. A doutrina dos Espíritos que nos chega, nos revelando a nossa, mas que não fará por nós aquilo que é da nossa responsabilidade, pois a cada um segundo as suas obras, tal qual ele vai pontuar na parábola dos talentos, em que ele vai contar uma história que o Senhor saiu para uma longa viagem e chamou 3 dos seus servos e lhe deu uma dada quantidade de moedas, e disse a eles: façam delas o que bem lhes aprouver, mas lembrem-se, quando eu retornar, pedirei conta daquilo que fizestes com os meus talentos, com as minhas moedas. E assim prontamente ele fez a sua viagem e desapareceu por um longo tempo. Quando desse retorno prometido, ele então chamou aqueles mesmos servos e lhes questionou: o que fizestes
dos bens que lhes dei. E cada um foi dizendo o que tinha feito. 2 deles conseguiram multiplicar por mais 2, por mais 4, fazendo com que o Senhor se sentisse feliz, pois percebeu que eles tinham cumprido aquilo que tinha sido combinado. Enquanto que o terceiro, que tinha apenas recebido um talento, por medo, por receio e temor. Para os 2 anteriores, o Senhor lhe disse: bons e fiéis servidores, dar-te-ei muito mais depois. Ao terceiro, ele ficou chateado, chamando-o de mau servidor e preguiçoso, porque poderia ter usado o talento para multiplicá-lo. No que se refere hoje na perspectiva da doutrina espírita, a oportunidade de estarmos no corpo, multiplicando os nossos talentos, nos engrandecendo do ponto de vista da nossa realidade espiritual. Mas o que temos feito com ela? Que é um talento que Deus nos favorece para o nosso crescimento moral. Nós temos tão somente guardado, temos escondido as nossas possibilidades de aquisições morais e espirituais, e até mesmo materiais, porque dentro da nossa preguiça, da nossa acomodação, estamos naquela condição de quem espera que o outro nos traga, que a riqueza caia do céu, que a gente seja premiado com a sorte, a fortuna desses jogos de azar, ou tantas outras possibilidades de enriquecimento, quando não ilícito, mas fácil. Ninguém mais quer suar a camisa, ninguém mais quer trabalhar honestamente para a aquisição da riqueza que é necessária e que é igualmente de Deus. E então ele foi tirado o talento e ele precisou ter que voltar sem nada. E é o que acontece com muitos de nós. Vede Jesus, a sua história, os seus exemplos. E aí ele vai continuar em resposta, Kardec, dizendo assim: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender na Terra, nem mais, nem menos. Deus não oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, a lei de Deus. Porque ele estava animado de Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. E a gente está ainda procurando saber quem foi o mais puro dos mais puros, quando nós já temos a referência. Pois não é só a doutrina espírita que nos garante. Todos do Ocidente acreditam nele como sendo o nosso mestre, o nosso modelo. Mas ainda assim, continua Kardec, em nota de rodapé: se alguns daqueles que pretendem instruir um homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida, da alma, com aquelas que regem a vida do corpo. E é interessante um pouco o que dissemos até aqui. Nós temos trocado a lei de Deus pela lei dos homens. E com isso temos dificultado o progresso e a marcha do planeta Terra no que se refere à sua condição de melhoramento espiritual. E finalizando, vai considerar ainda: vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. E em nome desta suposta lei de Deus, nós temos nos utilizado das leis humanas para corromper, para dominar, para escravizar,
para possuir licitamente as coisas do mundo, esquecidos, supostamente, de que levaremos para o outro lado da vida. Pois, gananciosa e egoisticamente acreditamos que quanto mais temos, quanto mais possuímos, mais seremos felizes. E o que nós temos visto, quando não a própria experiência do corpo, fora dela, que seria melhor se nós não tivéssemos tido aquela vivência da riqueza, do excesso. Pois ainda não temos condições, do ponto de vista moral, na maioria das vezes, para lidar com elas. E atropelamos o nosso processo de aprendizado. Não satisfeito com esse livro, o Livro dos Espíritos, Kardec mais tarde, ele vai aprofundar essa terceira parte do livro, nos apresentando aquele que dentre as 5 obras da codificação é aparentemente a mais lida. Mas ainda assim, no momento em que eu estou em aflição, no momento em que eu quero barganhar com Deus, no momento em que eu me sinto em desespero, aí eu recorro à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui é um compêndio, é uma forma resumida de nos apresentar de forma moral a mensagem de Jesus. Porque os Espíritos colocaram nesse livro exatamente as partes morais da mensagem de Jesus. Aquelas passagens que melhor nos faz pensar no nosso processo de espiritualização, de transformação. Quanto ao item protetor que fora de todos nós, pois que veio consolar, veio aliviar as nossas dores, as nossas aflições, ele nos trouxe, dentre outras tantas passagens, que aqui nós poderíamos citar, uma em especial para ratificar exatamente a ideia de que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso protetor. E vamos encontrar especificamente no capítulo 6, Cristo Consolador. O adjetivo que melhor caracteriza Jesus, o Consolador das almas aflitas. E ele então vai nos apresentar o jugo leve. Pensemos sobre isso. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eis aí a parte protetora, consoladora do Cristo. Vinde a mim, todos vós que vos achais sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Se nós bem o compreendêssemos, se bem o aceitássemos, certamente viveríamos dentro desse princípio norteador em nossas vidas. Nos entregaríamos plena e convictamente ao Senhor, e com isso não haveríamos de sofrer, não haveríamos de nos desesperar. E quando dos desafios, quando dos embates da vida, encontraríamos nele a segurança, o repouso e a certeza de que ele não nos desampara, de que ele está sempre ao nosso lado, nos incentivando, nos motivando, ampliando a nossa visão de mundo e sempre abrindo uma porta quando o mundo fecha
seja aquelas que por imprudência nós fechamos. Vinde a mim, todos vós que se encontrais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só essa passagem é o suficiente para nos elevarmos à altura, para entendermos o sentido da presença de Jesus em nossas vidas. Mas eu gostaria ainda de apresentar uma pergunta feita pela autora Sueli Caldas Schubert a Kardec, no seu livro Conversando, entrevistando Allan Kardec, quando ela pergunta: a autoridade moral e espiritual de Jesus é incontestável, não é verdade? Porque acreditem, apesar de todos os feitos, de todas as demonstrações, de todos os exemplos dados por Jesus à época e depois, pois que 3 dias depois do seu desencarne, ele volta e se apresenta para aquele povo, em particular para os discípulos, dizendo de que a vida continuava, de que ele sobreviveu à morte do corpo físico, veio trazer a esperança para continuarmos seguindo o nosso caminho em busca da real felicidade, pois ele dissera que ela não se encontraria nem aqui, nem ali, nem acolá, mas dentro de cada um de nós. E esse momento de transição necessário, nesse momento de transição pelo qual passamos, é necessário que nós revisitemos essas passagens de Cristo, não apenas como citações vagas, como citações evangélicas, mas como sendo nosso medicamento para o enfrentamento dos desafios da vida. Não podemos sair daqui na mesma condição quando nós adentramos a ela. É preciso que nós nos modifiquemos verdadeiramente, que nós nos libertemos o quanto antes, para que amanhã não venhamos nos arrepender quanto às escolhas tomadas nessa encarnação. Porque o que vivemos hoje, a nível de aflição, a nível de sofrimento, de provas e de expiações, são consequências dos nossos desatinos, das nossas escolhas impensadas, quando não desta, mas de anteriores experiências no corpo físico. E é preciso que nós tomemos a decisão de dar um basta, pois que os tempos, por fim, são chegados. Acreditem, já é época de Moisés, na época de Jesus, já se existia essa perspectiva de que um dia a terra haveria de mudar. E é o que está acontecendo hoje, em que pese que em todos esses períodos da história da humanidade, ela vem se modificando. Ela vem silenciosamente se transformando nesse reino de Deus que Jesus veio trazer para nós. Nos convidar a viver. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E a decisão não será pela denominação religiosa, pelo número de caridade que fizemos aqui e ali, não pela quantidade de livros que lemos a respeito dele, Jesus, mas pelas mudanças significativas que fizemos de dentro para fora em nós mesmos, pela capacidade de nos reconhecermos e nos vermos filhos de Deus. Nesse particular, rapidamente, dentro daquilo que eu recordo do vídeo que eu assisti ontem de Haroldo Dutra Lima, relativo a Madre Teresa de Calcutá, quando Haroldo contava uma história em que ela estava conversando com Deus.
E ele perguntava: o que está fazendo aí, madre? Estou falando com Deus. E ele pergunta: e o que a senhora está dizendo? Nada. Nada? Sim, nada. Eu estou em silêncio. E ele questiona: e o que é que Deus está dizendo? Nada. Nada? Sim, nada. Ele está em silêncio. Mas como pode? A senhora está conversando com ele com você, e vocês não estão dizendo nada. É porque não precisa, meu filho, dizer alguma coisa quando se está falando com Deus. E ele fazia um comparativo com a nossa realidade humana quando estamos apaixonados. Quando se está apaixonado, em que está diante da pessoa amada, não se diz nada. Porque o estado de graça, a presença do outro já é o suficiente para que a comunicação se estabeleça. Enquanto que nós estamos agitadamente, desesperadamente pedindo a Deus, não peça nada. Silencie, aquiete a alma, ouça a Deus pelo silêncio e nós o escutaremos na nossa profundidade de ser. E é o momento de meditarmos, de exercitarmos essa prática, para sairmos das nossas aflições, do nosso desespero, das nossas angústias, para nos sentirmos indivíduos, pessoas mais felizes, para compreendermos essa autoridade moral proposta por Jesus quando esteve conosco. Em que as suas palavras impactantes faziam com que aqueles homens e mulheres se arrependessem dos equívocos, dos erros e mudassem de comportamento, que renovassem suas vidas. E o Evangelho está rico de exemplos, de personagens que assim o fizeram. Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, me siga. Vai, não pegues mais. E tantas outras passagens que fizeram com que aqueles homens e mulheres se modificassem. E aí vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte questão para a pergunta: a autoridade moral e espiritual de Jesus é incontestável, não é verdade? Não é isso mesmo? Pergunta a Sueli. Ao que Kardec vai responder: o papel de Jesus não foi o de um simples moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus, pois que aí está o mais agradável do sacrifício. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com Deus. Pois bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha quantas propostas de mudança, de renovação, que ainda hoje não conseguimos colocar em prática. Discussamos, falamos, pensamos, fazemos inúmeras profecias, mas com poucos, a exemplo de Madre Teresa de Calcutá, vive Jesus. Vive a sua mensagem. Então, veio nos ensinar o caminho que a esse reino conduz, os meios de que deles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 1. Basta que nós nos debrucemos para tanto. São apenas algumas citações que podemos encontrar nesse livro que eu gosto muito de citar, que é Entrevistando Allan Kardec. Não vai dar para falar de todos, viu? Temos só 5 minutos.
esse outro, que é Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, do Espírito Joana de Ângeles, que em toda a sua obra psicológica, ela nos brinda, nos presenteia com uma mensagem de Jesus. Nesse livro em particular, ela vai buscar as principais passagens do Evangelho segundo o Espiritismo para nos apresentar na perspectiva da psicologia profunda, ampliando a nossa consciência e entendimento do nosso existir. E já na introdução do livro, ela se considera apenas 2 parágrafos. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. Por si só, basta para comprarmos o livro. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A gente lê tudo, escreve sobre tudo, mas raramente, quase nunca, nós lemos sobre Jesus. Porque impactamente ele vai nos convidar à mudança, à renovação. E a pergunta que eu preciso me fazer é se eu estou disposto a mudar. O lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. A base dessa caridade é a vivência do amor. É a doação de nós mesmos em favor dos mais necessitados. Isso a gente resume em 2 palavras ou apenas uma expressão: reforma íntima. Que é o convite dos Espíritos, tal qual Joana de Ângeles, para todos nós. E ela vai considerar ainda no parágrafo seguinte: a sua obra e a sua vida são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Não obstante, muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele e da sua mensagem. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Claro, ele é o mestre, ele é o consolador, ele é o protetor de todas as almas ligadas à terra. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura humana. Enquanto nós nos encharcamos, nos dopamos, nos viciamos nesse ou naquele medicamento, poderíamos estar fazendo o mesmo com esse daqui, com a mensagem de Jesus. Poderíamos ser dependentes da mensagem de Jesus, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, tomar um pouco dessa medicação. Ficarmos altamente viciados, dependentes, e aí certamente seríamos felizes e venceríamos muitas das nossas aflições, dos nossos tormentos, não somente porque ainda não nos escolhemos modificar. Infelizmente o tempo não permite, mas aqui o Consolador de Emmanuel para o Chico também nos brinda com várias perguntas referentes a quem? A ele, a Jesus. Tem um capítulo em que Emmanuel vai dedicar só para falar dele, Jesus, em que pesque toda a obra do Consolador, ele se refere exatamente a Jesus. Mas esse em particular de Augusto Cury, o mestre dos mestres, eu marquei uma citação que eu achei oportuna e queria dividir com vocês. Está aqui. É rapidinho. Deixa eu ver agora. Jesus tinha plena consciência do que fazia. Suas metas e prioridades eram bem estabelecidas. Está lá em Lucas 18:31, João 14:31. Ele era seguro e determinado, ao mesmo tempo flexível, extremamente atencioso e educado.
tinha grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo, e sim provocador. Despertava nos indivíduos a sede de conhecimento dos seus íntimos, João 1,37. Informava pouco, porém educava muito. Era econômico no falar, dizendo muito com poucas palavras. Era alçadíssimo em expressar seus pensamentos, embora vivesse numa época em que imperava o autoritarismo. Observe que são pequenas citações de livros que referem-se a ele, Jesus. Portanto, nós temos um manancial de informações, de conhecimento, esse do nosso querido Adilton Pugliese, em que ele também vai nos apresentar nessa sua mensagem, Reflexões Evangélicas, à luz da doutrina espírita, várias passagens de Jesus. Uma em particular, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em Kardec, no capítulo 6, também o Consolador Prometido. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis, em lugar algum, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-la. Quem quiser, pode encontrar também aqui. José Antônio Pagola é um estudioso, ele é um padre estudioso, que tem um conhecimento vasto sobre a vida de Jesus, e ele nos apresenta os 4 evangelhos canônicos, o caminho aberto por Jesus, que nós podemos nos deleitar falando sobre a vida de Jesus. Esse outro encontro com Jesus, igualmente, que nos se refere de Djalma Argolo. E por fim, esse último, gostaria de apresentá-los para os que se dedicam à leitura e o conhecimento de Jesus. Jesus, uma aproximação histórica também de José Antônio Pagola, em que ele vai falar sobre Jesus. O tempo é curto e por mais que falássemos sobre ele, citássemos, não conseguiríamos fechar ou dizer tudo. Mas podemos sair daqui hoje com o sentimento de que podemos iniciar esse caminho aberto por Jesus para mais rapidamente nos encontrarmos até Ele. Fica aí o convite, pois a doutrina espírita assim faz. Nos convida a todos para esse grande encontro com o amigo Jesus. Lembrando que ontem nós festejamos o dia da independência do nosso país. Este, que no dizer dos Espíritos, em particular Humberto de Campos, será o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Para tanto, é preciso que hoje nós, dia 8 de setembro, escolhamos fazer também a nossa libertação espiritual, para que finalmente encontremos na terra o reino de Deus proposto por Jesus, na medida em que nós vivemos a sua mensagem muito mais do que a divulgamos. Muito mais, muita paz. Muito obrigado a todos. Agradecemos a Jesus, em primeiro lugar, por este momento, pela permissão que nos deu. Agradecemos a Robson pela mensagem que ele nos trouxe, pedindo que ele volte sempre aos domingos. Foi muito bom tê-lo aqui ao nosso lado. Agradecemos.